Eu não sei como você chegou até aqui. Mesmo assim, vou me apresentar. Eu sou o Vitor dos Anjos e este é o podcast Relatos de um Universitário nos Últimos Períodos. Quem é o universitário? Se você pensou em mim, você acertou. Relatos? Mas que relatos, gente? Você não ouviu os boatos? O que tá acontecendo? É o podcast Relatos de um Universitário nos Últimos Períodos. Hey você! Mais uma vez, eu sou o Vitor e este é o segundo episódio do RUUP. Confesso que este episódio quase não sai. A semana foi corrida, alguns imprevistos, contudo, aqui estou eu. E vamos de relatos de um universitário nos últimos períodos. Sou estudante de uma universidade pública e resolvi tratar neste episódio sobre as mentiras, os boatos que circulam por aí acerca dessas instituições. Como são muitos boatos, não tem como falar de todos em um único episódio. Por isso, farei um mix entre alguns que foram listados em uma reportagem de um jornal que eu amo, o Jornal da USP. A reportagem é de 2019 e trarei alguns que eu já escutei ou li em algum lugar, alguma rede social, enfim. Adianto que o nome da matéria no Jornal da USP é 10 mitos sobre a universidade pública no Brasil. Começando com um que eu já escutei e meus ouvidos sangraram. Universidade pública é coisa de rico. Inclusive, o Jornal da USP também colocou esse no top 10. Vamos aos fatos. Primeiro, partindo das minhas próprias vivências e do meu olhar crítico. Mais uma vez, eu sou aluno de uma universidade pública e lá vejo pessoas com as mais diversas condições financeiras. Alguns têm mais recursos, outros têm recursos medianos e há ainda pessoas com poucos recursos. Então não é coisa de rico, tampouco um local com predominância de pessoas ricas. O Jornal da USP, na reportagem de 2019, pontuou que de cada 3 alunos das universidades federais, 2 eram oriundos de escolas públicas, e a renda média das famílias desses alunos estava na faixa de um salário mínimo e meio. A matéria também destacou a presença das bolsas e outros auxílios nessas instituições, que são formas de auxiliar os estudantes com dificuldades financeiras. Óbvio que eu sei que esses recursos nem sempre resolvem tudo, e por isso eu falei auxiliar. Contudo, para quem precisa, com certeza o recurso faz diferença e ajuda na permanência desse estudante na instituição. A chave da questão aqui é: universidade pública é para todos os públicos e conta com a presença de diversos públicos. Fato constatado por mim e por instituições nacionais. Então, se você saía por aí falando que apenas ricos frequentam esses espaços, você não estava informado. Um parênteses importante. Estou falando do atual momento das universidades públicas. Eu sei que em um passado não tão distante, era a camada mais rica da população brasileira que tinha acesso a essas instituições. Segundo o IBGE, em 2003, 6 em cada 10 alunos das universidades públicas pertenciam à camada mais rica do Brasil. Contudo, esse cenário foi se modificando porque algumas políticas públicas foram implementadas ou aprimoradas. Saindo do parênteses. Hora de mencionar outro boato. A universidade pública vive de costas para a sociedade. Pois é, há quem diga que a universidade ou os seus membros ficam presos em pesquisas sem se importarem em levar qualquer retorno à sociedade. Serei direto. Isso é uma falácia. Para comprovar, eu nem preciso ir muito longe. Basta falar dos 3 pilares de uma universidade, que inclusive é o que diferencia uma universidade de uma faculdade. Quais são os 3 pilares? Ensino, pesquisa e, por último, a extensão.
Justamente na extensão é que se encontra a prestação de serviços das universidades para as pessoas. A extensão se manifesta através dos hospitais universitários, cursos gratuitos abertos ao público, assessoria jurídica, atendimentos especializados com psicólogos, fisioterapeutas, odontólogos e outros profissionais. Tem também a administração de museus, observatórios e vários outros serviços, como inclusive a criação e produção de vacinas. Portanto, as universidades públicas não estão de costas para a sociedade. É a sociedade que talvez esteja de costas e não perceba as distintas atuações dessas instituições. O Jornal da USP também trouxe esse tópico na reportagem. E claro que ressaltou os inúmeros trabalhos da USP. E o próprio jornal é um deles. Eles não falaram do jornal, sou eu que estou mencionando porque eu amo e não é pouco. Lição de casa, aprendizado próprio. Identifique uma universidade pública na sua região e algumas das atividades de extensão dela. Este boato eu nunca escutei e fiquei triste ao saber da existência dele. Universidade pública não faz pesquisa. Confesso que eu não sabia que algumas pessoas falam isso, contudo, vamos aos dados. Em 2019, das 50 instituições nacionais com mais trabalhos científicos nos últimos 5 anos, 43 eram universidades públicas. Apenas uma era a universidade privada. Havia ainda um instituto federal e 5 institutos de pesquisa. Fato é que eu não preciso nem me prolongar nesse boato. Já ouvi que as universidades públicas vivem de greve, o que não é verdade, e lembrando que a greve é um direito do trabalhador, que às vezes precisa reivindicar melhores condições de trabalho dessa maneira. Já ouvi pessoas falando que não iriam para uma universidade pública porque, abre aspas, só há drogas e pessoas mal intencionadas nesse local, fecha aspas. Outra falácia. A universidade pública é um espaço de construção do conhecimento e o que há são diversas ações que giram em torno disso. Não é correto associar a imagem da universidade pública às pessoas que andam com e consomem substâncias alucinógenas não autorizadas. Até porque essas pessoas estão em todos os locais, inclusive naqueles em que menos se espera. Enfim, são muitos os boatos, fico até cansado só de pensar. Lembrando que a matéria no Jornal da USP se chama 10 mitos sobre a universidade pública no Brasil. Este episódio do RUUP chegou ao fim. Eu já aguardo você no próximo relato. Tchau, tchau! Relatos? Mas que relatos, gente? Você não ouviu os boatos? O que está acontecendo? É o podcast Relatos de um Universitário nos Últimos Períodos.